Fala galera, está começando mais um Aurum Podcast e antes da gente introduzir o convidado de hoje, vamos para a pergunta polêmica de hoje. Panonco, o jeito mais fácil de ganhar dinheiro com day trade é vendendo curso? E aí você pode escolher se você vai responder no final ou durante o episódio. Olá pessoal, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e já recebo esse boas-vindas, né? Uma pergunta polêmica. Mas se eu responder essa pergunta agora, como é que fica o podcast? Né? Exato. Vamos responder ela durante? Vamos responder durante para engajar a audiência e segurar todo mundo. Eu só posso falar uma coisa para vocês. Ambos dá dinheiro. Ambos dá dinheiro. Perfeito. Beleza. Galera, estamos aqui hoje com o Rafael Panon, que é analista CNPI, analista-chefe da Toro Investimentos. Tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e também ficou mais de 8 anos no Exército, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, do Exército. Vamos lá, eu estava ali naquela idade de 18, 19 anos, né? Cara, o que eu vou fazer? Me inscrevi na faculdade de Direito, comecei a fazer faculdade de Direito na época, mas não gostei muito e entrei no Exército como qualquer outro jovem. E eu fui para um centro de preparação de oficiais da reserva, que é o oficial temporário. Isso, eu morava no Rio de Janeiro, né? Sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Gostei da vida militar, né? Me enganjei, gostava, né, do dia a dia. E no ano, 2 anos seguintes, ali no início dos anos 2000, 2001, né? Eu fiz o estágio e fui para o Rio Grande do Sul. Fui deslocado, né? Fui servir lá no Rio Grande do Sul como oficial do Exército. E por lá fiquei, né? Durante todo o meu tempo de Exército, casei, tive meus filhos, né? Meus filhos são nascidos no Rio Grande do Sul. Fiquei lá e até o momento de sair do Exército, né? Eu tinha ligação ali com um pouco da parte do agronegócio. E já despertava muito interesse pelo mercado financeiro. Naquela época não é como é hoje, né? Tem um monte de curso, o mercado tá, né? Não sei quantos milhões de CPFs nós temos na Bolsa. Naquela época tinha 300 mil CPFs. Era tudo mato. Bolsa. Você falava que investia na Bolsa, o pessoal te achava que era um milionário, né? E aí você quer iniciar, né? Quero comprar uma, duas Isso em que ano, perdão? Isso foi antes da crise de 2008, ali, 2006, 2007. Eu ainda estava no Exército. Sim, sim. Aí eu comecei a pesquisar, acompanhar. Eu anotava no papelzinho todo dia o preço do fechamento, pregava na parede. Olha só. Eu não tinha computador ali, naquele... Não é que naquela época eu não tinha computador. Eu não tinha um computador naquela época. E ainda não tinha pregão viva voz igual tem hoje, né? Negociação... O pregão era viva voz, tinha o mercado. Quer dizer, não tinha pregão online, né? Era viva voz. Tinha o online e tava tinha o online e tinha o Viva Voz. Que terminou ali em 2009, não foi? 2008, né? Continuou ali a parte de BMF, de futuros e depois terminou. Mas se você quisesse, vou dar um exemplo, comprar dólar futuro, índice futuro, tinha que pegar o telefone, ligar, passa a ordem para a mesa passava a ordem para o pregão e o operador lá negociava, né? Era um processo bem mais demorado. Não, totalmente diferente. Não tinha home broker nessa época. Né? Você olhava a cotação ali num portal. Então era muito diferente. E aí, cara, ali veio a crise de 2008. A crise de 2008 realmente foi... Eu já estava meio que no dia a dia de mercado, acompanhava todo dia, né? Investia. Ali eu tomei umas pancadas fortes, porque você vinha de anos só vendo aquele negócio subir. Só subia. Aí quando cai um pouco, tu fala, é agora. Aí você não só compra, mas como faz um termo. Para quem não sabe, termo é algo extremamente prejudicial no mercado de tendência de baixa, que não é nada mais que uma alavancagem. Você compra um ativo para pagar no futuro. E tem só a margem de garantia. Então você aproveita para se alavancar. No mercado de tendência de baixa, você compra, faz um tempo para 60 dias e o negócio vai caindo. A corretora fala, você coloca mais dinheiro, a gente vai encerrar a tua posição. E aí, cara, quem tá iniciando, quem tá na primeira jornada, cara... Acaba perdendo tudo também. Cara, entra nesse mar turbulento e aí é um desastre. E muita gente escuta sobre a crise de 2008, muita gente, às vezes, que já está se interessando com o mercado financeiro, às vezes nem era nascido nessa época. Eu conheço alguns jovens aí de 13, 12 anos de idade que já estão se preocupando com o mercado de investimentos. O que foi a crise de 2008, resumidamente, assim? Cara, a crise de 2008 foi uma alavancagem no mercado imobiliário, né, o subprime, onde nos Estados Unidos, né, uma pessoa que não tinha emprego, que não tinha renda, conseguia comprar 1, 2, 3 imóveis num preço astronômico. Né, financiando, claro, não tem dinheiro, financiando, e não conseguia pagar. Chegou uma hora que essa bolha estourou, né? As instituições
financeira olharam e falaram, cara, a gente fez cagada, vamos reunir com o FED, vamos ver como é que a gente resolve isso. Alavancagem absurda, extremamente endividados, né? O governo teve que injetar dinheiro para salvar, né? Aí teve bancos ali, como o Lehman Brothers, que não deu para salvar, e eu acho que foi meio que, né, o olho do furacão, e o mercado simplesmente, após isso, mudou as regras, né? Então, eu acho que é um ensinamento. Toda crise tem os ensinamentos, né? Sim. Então, essa crise, não acredito que se repita. O pessoal às vezes fala, será que não pode ser? Uma crise de 2008, o que está acontecendo lá não sei aonde? Na China, agora a gente teve essa turbulência do setor imobiliário. Eu falo, cara, é uma coisa completamente diferente. Sim. Entendeu? Mas aí, voltando, eu tomei umas pancadas no mercado e eu falei, cara, eu gostei muito disso. Mesmo apanhando, eu gostei. Gostei de apanhar. Eu comecei a estudar, né, nessa época. Estava surgindo a profissão do agente autônomo de investimento, a XP, cara, ninguém ouvia falar em XP na época, aí eu comecei a estudar, conheci o pessoal da XP, virei agente autônomo, comecei a trabalhar naquela região no Rio Grande do Sul. Então você começou como agente autônomo, a carreira no mercado financeiro. Como agente autônomo. Fiz a prova certificação da Ancor, comecei como agente autônomo e teve um momento que eu falei, cara, eu acho que a minha atividade como agente autônomo aqui no Rio Grande do Sul está, de certa forma, limitada, né? O pessoal escutava meu sotaque de carioca, já meio que, você como agente autônomo naquela época, para captar dinheiro, né? Investidores. Quem é essa corretora? Ninguém sabia quem era. Hoje é a maior corretora, mas ninguém na época sabia quem era. Eu falei, cara, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Minha família é do Rio. Falei, cara, já estou mais de 10 anos fora, vou voltar para o Rio de Janeiro. E aí surgiu meio que a oportunidade, voltei para o Rio e aí eu deixei de ser agente autônomo para ser funcionário da XP. Ali na época a mesa de operações, né, de pessoa física já tinha começado, eu fui trabalhar na mesa de operações de pessoa física ali, fiquei até 2014. Ali foi uma experiência bem bacana, né, não só de você ver muitos investidores de pessoas físicas, o comportamento, fazendo coisas certas, fazendo coisas erradas, né? E eu também aprendi muito em termos de mercado. E aí depois fui para São Paulo, junto com a XP saiu do Rio, fui para São Paulo, continuei na mesa de pessoa física. Ali em São Paulo era um floor, só era uma mesa muito grande, tinha institucional, tinha derivativos, tinha pessoal de renda fixa. Ali também aprendi bastante. De 2014 para 2015 eu acabei saindo da XP. Aí foi um período da minha vida que eu fiquei, cara, 100% no trade. Cara, mesa de operações é um negócio que envelhece. Acho que meus cabelos brancos... Começaram ali. Vieram. Eu olho assim, quando eu comecei, né, cara, eu não tinha cabelo branco nenhum. Eu tava lá de casaquinho bonitinho, sabe? Corretora, gravatinha. Cara, quando eu saí... Na época já tinha um coletinho? Não tinha um coletinho, era um outro casaco que tinha, né, Bovespa BMF na manga. Era um casaco que a galera do Rio Grande do Sul usava muito, porque era um casaco cheio, fazia frio. E, cara, eu envelheci esse período de É igual aquele meme do trabalhar em mesa de operações é fácil, diz jovem de 22 anos, aí a foto é um senhor, tá ligado? É um senhor de 70 anos. 60, envelhece. Mas por quê? Porque é intenso. Cara, 8 e meia, você já precisa estar conectado nas coisas que estão acontecendo. Não pode começar o mercado às 9 horas, vou ler umas notícias. Porque o telefone toca. E aí o seu cliente fala, cara, eu tenho a posição, quero fazer isso. A sua rotina era tipo como, assim? Você acordava muito cedo assim, não acordava muito cedo. Mas você trabalhava, tipo, várias horas, porque você deveria ter que ficar ali... você trabalha várias horas. É aí que tá o X da questão. O que é o... É porque, igual, às vezes as pessoas, elas podem até... Às vezes você não trabalha tanto tempo, às vezes você trabalha ali das 8h30 até o mercado fechar, mas por ser um trabalho intenso. Mas qual que era a diferença? Era um trabalho intenso ou era um trabalho com uma carga horária muito alta? Ele é intenso e por muitas horas. E não permite muito erro também, né? Porque você tá lá mandando ordem de cliente. Então, às vezes, você coloca um 0 a mais ali na quantidade de ação, a ação cai e o cliente teve um prejuízo 10 vezes maior do que ele teria. Mas aí, normalmente, esse cara não fica muito tempo na mesa de operações. Né? Sim, com certeza. Coloquei um 0 a mais, cara. Não, sim, mas eu digo no seguinte, você não tem essa margem para erro. Então, você precisa de um esforço mental também ali de fato, prestar muita atenção no que você está fazendo. Você precisa estar ligado no que está fazendo. 100% focado. Você está falando para o cliente. Isso é um diferencial. Muito café? Muito café, entendeu? A galera do Red Bull, né? Eu não sou muito fã do energético, mas a galera toma energético.
mas o teu cliente espera um bom atendimento. Uhum. Ele quer falar sobre um determinado assunto. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Ele não pode perceber que você está meio que trocando carta, carteando com ele. Uhum. Você Sim. não sabe o que está falando. Tá Ou na então dúvida. Tá lendo ali no portal de notícia. Então você já começa uma preparação ali antes, 9 horas e tal, mercado. Os teus clientes, você liga para o cliente ativamente Uhum. para oferecer uma operação, para falar de mercado, entendeu? E aí vai. Final do pregão, você vê o pregão hoje, tá terminando às 18 horas, né? Uhum. Por causa do horário de verão. Imagina, o pregão que termina às 18 horas. Às 18 horas você para, vou atualizar a planilha, vou trocar um e-mail, fiquei devendo aquele e-mail e tal. 7 horas, 7h30 da noite. Todo dia. Claro, não tem final de semana, né? Uhum. Senão também. Uhum. Então, é um trabalho muito intenso, por muita carga horária, mas é uma escola de aprendizado. Quem quer começar no mercado financeiro, tiver a oportunidade de trabalhar em mesa de operações, cara, é um aprendizado único. Para mim foi um aprendizado muito grande. E eu sempre fui um cara que eu gostava de estudar a parte técnica, já sabia de gráfico. Então, tinha cliente que também sabia, gostava, porque eu trocava ideias sobre os pontos de entrada, de saída. Uhum. E isso tudo me deu uma base. Foi uma escola muito boa, né? Então, saí, cara, do momento do front, que a gente chama, né, de batalha, e aí eu fiquei mais atuando sozinho, por conta própria, no trading, entendeu? Também foi um período bom da minha vida, voltei para o Rio, estava em São Paulo, voltei para o Rio, a minha família não tinha saído do Rio, minha esposa e meus filhos ficaram no Rio, então, imagina, eu trabalhava durante a semana e ficava bate e volta todo final de semana, isso cansa. Aí voltei para o Rio, fiquei mais no trade, focado no trade, até 2016. Fiquei 2 anos ali, quando surgiu a Toro Investimentos, que é onde eu trabalho hoje. A Toro não era corretora, não sei se você vai se lembrar, Sim, era Toro Radar. Toro Radar. Né, que era a plataforma onde o pessoal se enganjava sobre saber, não só de trade, mas também carteira de ações, análises fundamentalistas. Eu cheguei nessa época meio que para estruturar ali, não era mais mesa de operações, eu não estava mais indo para mesa de operações, era para estruturar uma equipe de análise. Uhum. Aí, na época, eu cheguei, cara, eu nem era CNPI. Eu falei, pô, vou montar uma área de análise, tenho expertise de mercado e tal, beleza, vamos embora. Tirei meu CNPI, certifiquei a equipe toda, que trabalhava comigo, e tinha umas 6, 7 pessoas, né? E aí a gente começou, né? Produzir conteúdo, né? Não só para o trade, né? Mas também para a parte fundamentalista. Criamos carteiras, aprimoramos o trade, a gente não tinha um mercado ao vivo que a gente tem hoje rolando todo o período. Uhum. Era meio que abertura, o fechamento só, e as recomendações, os pop-ups. E aí, né, nisso a empresa já se estruturava para um processo caminhava para um processo de abertura de uma corretora. Uhum. Que é um pouco do movimento que a gente está vendo hoje, né? Sim. Tem Sim. muita casa que hoje está indo para esse caminho. A gente naquela época já almejava isso. Em 2018, a Toro virou corretora. Então você entrou na Toro antes de virar corretora, de fato. Entrei. E como que você conheceu a turma lá? Cara, foi através de um amigo em comum, né? Que estava conversando para trabalhar. Ou network. Cara, network no mercado financeiro é extremamente importante. Sim. Né? Uhum. Um amigo em comum, cara, me convidaram para conhecer a operação em Belo Horizonte, vim conhecer, cara, gostei. Na época, quando eu olhei a Toro, eu enxergava a Toro como a XP, cara, 10 anos atrás. Entendi. Se lembra? Comecei com a Sim. gente, então ninguém ouvia falar da XP. Eu falei, cara, essa empresa aqui pode ser a próxima XP, né? E eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Eu quero entrar, quero Comprou ser a sócio, ideia. né? E aí, desde então, foi aí que eu entrei no barco, virei sócio e tal. Hoje estou lá atuando, sou analista-chefe. E a gente caminha hoje, né, com a corretora crescendo realmente forte. E aí a gente realmente tem essas duas vertentes, né? Que é o day trade. A gente sempre foi muito do trade, muito mercado de bolsa. A nossa expertise sempre foi mercado de ações. E o investidor. Eu divido muito esses dois, já começando a responder a pergunta. Né? Por quê? O cara que está fazendo trade, ele tá querendo juntar dinheiro para acumular patrimônio? Não. Ele está querendo fazer renda. Ele tem ali R$1.000, R$2.000, R$5.000, cara, eu quero ganhar dinheiro. Curto prazo. Curto prazo, giro, ele quer criar uma renda. O trader é isso. Cara, é uma atividade remunerada, tanto é que exige tempo. Um trabalho. É um trabalho, como qualquer. Você não fica rico com trade.
É aí que está a sacada, entendeu? É um trabalho como qualquer, a sua remuneração está atrelada à sua eficiência, entendeu? Agora, esse negócio de, eu fiz um trade aqui, eu ganhei 100 mil, 200 mil, dá para fazer? Dá, mas você se colocou no risco desnecessário para isso. E se não desse certo, você teria perdido 100 mil. E aí, quanto é que é 100 mil no teu bolso? Por mais que você tenha 1 milhão, você não vai falar, 100 mil, perdi 10% do meu 1 milhão, não. Você vai fazer assim, ó, cara, 100 mil era 2 vezes, eu não tenho carro, mas é 2 vezes o meu carro, é o dinheiro que eu ia construir a casa. Você começa a fazer paralelos com o seu cotidiano. É aí que está a cagada. Então, o trade, né, é uma atividade remunerada, onde você não fica rico da noite para o dia, você começa numa jornada de experiência, você tem que sobreviver à jornada de experiência. A maioria morre porque perde dinheiro, não aguenta porque quer ganhar, está na ganância. Isso é completamente diferente de você, investidor, que quer acumular patrimônio, que tem o seu emprego, que tem o seu trabalho, está juntando dinheiro, tem ali ações, fundos imobiliários, renda fixa, né? Quer acumular patrimônio olhando para o futuro. É uma forma de você diversificar os seus investimentos também, né? Às vezes você já investe, como você falou, em ações, fundos imobiliários. Para o futuro, você também investir para o curto prazo pode ser uma boa opção. O trader, por exemplo, cara, ele ganha, ele não gasta todo o dinheiro que ele ganha, ele pega parte do dinheiro dele, cara, e faz os seus investimentos, faz a sua alocação. Então, o investidor, ele tem um perfil muito diferente do cara que é trader. Às vezes eu vejo um cliente que tem 1 milhão, eu tô interessado no day trade. Eu falo, para quê? Cara, pega o seu 1 milhão, faça uma carteira de investimento boa, diversificada, alocada, continua na tua atividade, que você, para ter 1 milhão, você é um cara de sucesso, você vai colocar dinheiro no trade, você vai começar a perder, e você vai querer recuperar, isso vai abrir um furo no balde do teu 1 milhão, cara, daqui a pouco tu tem 500 mil e tu tá cego querendo recuperar. Você só vai parar quando você se divorciar, sabe? Quando você tiver um problema sério de saúde. Cara, quem tem hoje muito dinheiro, por isso que às vezes você escuta a pessoa falando assim, eu nunca vi o Warren Buffett, o fulano de tal, o milionário fazendo day trade. Claro, porque ele não precisa, entendeu? O day trade é uma atividade remunerada como outra qualquer. Que não vai te deixar milionário da noite pro dia. O cara que é milionário, por que ele vai fazer day trade? Não. É meio que por aí. E aí, pegando o gancho, poxa, por que se day trade dá dinheiro, você vende curso e tal? Primeiro, day trade não dá tanto dinheiro assim. Você pode fazer a operação alavancada numa única operação, mas eu estou falando consistência. Quanto que você consegue, né, com consistência, mensalmente? Cara, pega a janela de tempo que você quiser, tirar dinheiro do mercado. Você vai ver que não é para ficar milionário. Cara, e cursos, se você for olhar hoje, do ano passado, da pandemia, até hoje, cara, é um negócio que mais dá dinheiro. Exato. Seja curso de qualquer coisa. As pessoas, elas estão querendo aprender, elas deram um despertar para a educação. Eu acho que o que é muito bom, né? E não tem nada de errado com isso de vender curso, desde que seja um curso bom que entregue um valor. Tipo assim, eu gosto muito de usar a comparação, porque as pessoas às vezes falam, não, hoje tudo é vender curso e tal. O curso, ele é uma nova forma de você adquirir conhecimento, da mesma forma que existem os livros, por exemplo. Se você vai numa livraria, você encontra N livros sobre o mesmo assunto, e hoje em dia as pessoas identificaram uma forma de entregar o conhecimento não por páginas, e sim por vídeos, por mentorias, consultorias, videochamadas. Exato. Eu já fiz uma faculdade EAD, à distância. Gostei muito, porque eu acho que é um ensino objetivo. Mas você gostou mesmo? Tipo assim, melhor que o presencial, você acha? Cara, eu gostei, sabe? Porque eu pego o celular e eu assisto a aula em meia hora, e aí eu ainda coloco no acelerado. Eu gosto disso. Aí eu vou lá, sento na faculdade, aí eu olho o professor, conta um pouco como é que foi o dia dele, aí os colegas, vamos sair antes para tomar uma cerveja, não sei o que. Tu fala, cara, para vocês que são jovens, o network, o relacionamento de faculdade presencial é excelente. Agora, para um pai de família que trabalha o dia todo, tem que chegar em casa, tem filho, é casado, quer melhorar de vida. Para melhorar de vida, ele precisa se especializar na profissão para aumentar o salário. Qualquer minuto conta. Ele vai assistir aula no ônibus, cara. No celular, com fone no ouvido, assiste a aula, vai fazer a prova só presencial, mas o restante das aulas é online e é barato. Tá no bolso. Sim. É R$300 a faculdade. Então,
Olha como o educacional começa a ganhar, né, um caminho onde grande parte da população pode ter uma faculdade, né? E a pandemia, eu acho que acelerou. Se a gente pode dizer, entre aspas, que a pandemia trouxe uma coisa boa pra gente, que, né, é um período que a gente vê ainda muito difícil, muitas pessoas perderam pessoas queridas, mas, cara, esse ensino à distância meio que eu acho que acelerou por causa de todo mundo no lockdown e tal, no confinamento, e aí eu olho para isso e falo, cara, isso aqui tem um grande valor. E aí você vê na internet, tem curso de tudo, as pessoas compram cursos bons e cursos ruins, como qualquer atividade. Sim. Vai ter o bom, vai ter o ruim, seja no trade, seja um advogado, um engenheiro, um médico, professor, tem um cara bom, tem um cara ruim. Mas, por exemplo, a gente, na própria pandemia, a gente viu várias pessoas dando aquela romantizada, aquele marketing. Eu fui até ver o seu canal lá no YouTube. Eu vi que, por exemplo, as suas aulas de trade, elas têm um aspecto muito mais profissional. Assim, você realmente mostra ali na prática do que outras pessoas que eu não vou citar o nome. Tipo, tem gente que cria realmente um evento, o cara vai pro palco, o cara faz umas analogias com histórias da vida sobre trade, ele pega exemplos do cotidiano, coisas que, às vezes, só para fazer aquele marketing para a pessoa se identificar. A sua estratégia parece ser um pouco diferente. Parece que você, nos seus cursos, você realmente quer entregar algo, tipo, muito mais à frente, né? Não quer entregar algo tão simples assim. Você foca em ter um público mais específico, um público que já entende, ou você quer pegar realmente aquela pessoa que quer aprender do zero? Excelente pergunta. Quem faz a faculdade faz 5 anos de faculdade. Chega no 4º ano, o cara tá de saco cheio. Concorda? Sim. Tá ali adquirindo conhecimento. Pô, tu gosta de ir pra faculdade assistir aula? Pô, cara, eu preferia estar fazendo outra coisa. Talvez eu não venda tantos cursos igual essa turma. Nem faço questão de vender tantos cursos igual eles. Por quê? Cara, porque eu falo a verdade. E a verdade, às vezes, não é romantizada. Né? Exato. Exatamente. Cara, quando eu falo pra você, ó, você não vai ficar rico, ó, você vai tomar a surra igual eu tomei no passado, cara, você vai, cara, fica mais velho, tá vendo meus cabelos brancos, vai ficar com a cara enrugada, o trade é cansativo, não deixa rico, o cara fala, não, eu vou ficar nesse negócio não, eu gosto daquele lá. Que um mês eu vou ter um carrão, eu vou estar aqui cheio de bebida, de coisa boa e tal. Cara, só que aí quando você vai para aquele mundo, cara, você experimenta. Eu até falo, cara, vai lá, experimenta. Experimenta ver se é assim. Não é. Essa não é a realidade. E você também deve atingir uma galera que, tipo, quer dizer, essas pessoas, né, que tentam atingir muita gente, fazendo essa coisa mais romantizada, deve atingir um pessoal que não tem aquela preparação emocional para lidar com o trade, porque igual você mesmo falou, é um jogo ali onde você tem que ter um dinheiro reservado para você investir, você perde, e às vezes quando você perde pode bater aquele desespero e você tem que ter o controle do, eu tenho uma parte, eu não posso pegar do meu outro dinheiro ali para fazer trade, porque senão também você pode perder tudo que você tem. Exatamente. Assim, coisas que eu via quando eu estava vendendo um curso ali no lançamento. Poxa, Panonco, eu tô aqui na 2ª, 3ª parcela do auxílio emergencial, né? Se eu comprar o seu curso, eu consigo com R$500 entrar na atividade de trade e ganhar dinheiro? Eu falo, não compro meu curso, ponto. Não vou vender para você. Por quê? Porque você não está preparado. Porque você precisa da necessidade imediata de fazer dinheiro e o day trade não vai te proporcionar isso. Você vai querer ganhar dinheiro e você vai perder. Você vai se colocar no risco que você não pode se colocar. Então, primeira coisa, cara, consegue um emprego, cria ali um colchão. O day trade não pode ser uma atividade onde você tem a única remuneração. Você tem que estar meio que com outras atividades remuneradas. Você não pode tirar o teu dinheiro do aluguel, né? O dinheiro do mercado, do day trade. Essa carga emocional, para quem está no início da jornada, cara, não é suportável. É a mesma coisa virar pra você, cara, carrega uma mochila de 200 quilos aqui nas costas agora. Tu vai colocar, tu vai cair pra trás. Cara, e se eu colocar, cara, vamos fazer o seguinte, coloca uma de 30, uma de 40 e tal, você vai se exercitando, daqui a pouco você consegue carregar esses 200 quilos depois de alguns anos no trade. Então você não pode ter uma necessidade imediata de dinheiro. O cara que está desempregado, o cara que pega dinheiro emprestado, fala, não, o momento do day trade hoje não é para você.
Pode ser no futuro, quando você estiver mais estável, mas hoje não é, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Ah, quer aprender? Beleza, eu tenho conteúdo gratuito pra caramba, todo mundo tem conteúdo gratuito, vai pro conteúdo gratuito. Não vai pagar 1.500, 2.000 num curso, no qual você vai querer colocar dinheiro, vai pegar dinheiro emprestado, vai arranjar um dinheiro ali e vai se frustrar. Então, esse não é o caminho. E aí você vê muita gente querendo só vender o curso. Ele não quer saber a tua realidade, ele quer vender o curso para você. Se tu tiver dinheiro pro curso, para pagar o curso dele, cara, tá ótimo. E aí as pessoas se esquecem de uma coisa. Olha para a pessoa que está vendendo o curso para você. Qual é a história dela no mercado? Qual é a profissão dela? Ela trabalha no mercado? Não. Ela está ali simplesmente porque provavelmente ela fez um curso de day trade, ela tem um tino comercial, tem um estilo de vida bacana. Sabe vender bem. Sabe vender bem, tem uma casa maneira, tem um carro bacana, opa, eu vou mexer. E às vezes nem tem também. Pede do amigo, dá uma alugada lá. Aí vai, ele mexe no gatilho da ganância das pessoas e começa a vender pra caramba, e aí começa a entrar dinheiro e ele começa a montar a estrutura, né, pra perpetuar isso. Mas aí eu falo, cara, qual é a experiência dele no mercado? Eu tenho a minha história. Eu tenho uma corretora por trás, sou sócio de uma corretora. Então eu não posso ser irresponsável, falar mentira. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Né? Teve um lançamento, um curso que eu fiz, que tinha o selo da B3. A B3 estava junto com a gente no lançamento. Então eu não vou ficar falando ali que tu vai ganhar dinheiro do dia pra noite. Cara, se os caras vão olhar pra mim e falar, cara, o que tu tá fazendo? Vai com calma. Porque isso não é a realidade. Entendeu? Então, nesse mundo do trade que ficou muito queimado, né, de um último ano para cá, né, eu confesso que tem muita gente que não vende a realidade, mas eu vou te ser bem sincero, tem uma galera muito boa que vende bons cursos, que vende a realidade, e tem gente conseguindo prosperar. Eu olho isso porque eu vejo na corretora. As pessoas me dão feedback, o cliente lá fala para pô, o teu curso na parte comportamental foi transformador, hoje eu consigo não tô rico ainda, e eu falo, nem vai ficar, mas você consegue tirar uma renda extra. Eu uso muito a palavra renda extra. Você consegue tirar uma renda extra do day trade, ele tá lá no emprego dele, às vezes não opera todo dia. Cara, é isso. É uma oportunidade a mais para você ganhar um dinheiro. Sim, e dá para conciliar isso? Você falou aí de tirar uma renda extra e tudo mais, porque o mercado fica aberto num período específico, e muitas vezes é no horário comercial que a grande maioria das pessoas está trabalhando, né? A pessoa vai deixar de trabalhar no emprego dela para operar, como que seria isso? Cara, dá. Tem muita gente que consegue conciliar, né? Tira parte do dia para talvez se dedicar ao day trade. Dá um exemplo, eu conheço um professor que dá aula numa parte, num turno, dá aula na tarde nesse dia, amanhã ele tira para operar, né? Tem muita gente que é autônomo, tem muita gente que é vendedor, claro. Você tem que se dedicar à tua atividade, à sua profissão. E o day trade, ele começa como uma atividade paralela, mas daqui a pouco você começa nessa tua jornada do trader ter sucesso e você começa a equilibrar. Tô vendo que isso aqui tá dando certo, começa a me dedicar mais um pouco, né? Para futuramente até pensar em reduzir de um lado, aumentar do outro, criar outras rendas. Cara, enfim, aí cada um faz o seu planejamento, mas dá. Show. E aí, tipo, tem que ter uma certa responsabilidade, porque eu já ouvi algumas pessoas dando um pouco de feedback, né, de quando trabalha operando diariamente no mercado, assim, de estar acompanhando, da pessoa às vezes estar trabalhando e, tipo, ir no banheiro só para olhar como é que tá o mercado, para ver se vai fazer uma transação, aí vai no banheiro 5 vezes no Não, às vezes nem precisa ir no banheiro, às vezes você tá precisando comer, vai lá na padaria, então, tipo assim, você faz um trade só para pagar o curso, cafezinho. No seu curso, você pega, tipo, provavelmente pessoas que já são mais... já tem um certo conhecimento, mas você também dá aulas de como administrar o tempo, de como escolher o melhor tempo para operar dentro daquilo que você já faz. Tem uma parte mais de planejamento dentro do seu curso. Exatamente. Ou é só técnica mesmo? Cara, o meu curso normalmente é dividido em 4 pilares, né? Conhecimento, necessário para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Planejamento, estratégia. Fiz o meu planejamento. Agora, como que eu vou colocar isso em prática? Você tem que ter uma estratégia. E disciplina de execução. Cara, disciplina também para tudo que você faz na vida. Tem que ser disciplinado, né? Não adianta você que, tô gravando um podcast por semana, eu chamo um convidado, marco às 10, chego às 11, porque eu tava dormindo. Cara, você é disciplinado. Você não vai conseguir levar para frente isso daí. Exato. Entendeu? Então você precisa ser disciplinado, ter uma execução fiel àquilo que você planejou, a sua estratégia. Isso no início é difícil.
como qualquer outra atividade, mas você precisa dar tempo ao tempo, você precisa se desenvolver. As pessoas querem resultado rápido, esse que é o problema, porque isso é pregado no day trade, né? Olha aqui, ó, fiz uma operação, te mostrei. Pô, dá pra ganhar 100. Aí o que você faz na cabeça? Pô, eu mostro. Ó, Paguei o café. Como ganha 100 reais? Eu mostro. Pego o celular, pô, pego meu celular aqui, ó. Pum, beleza, como ganho 100 reais? Mostrei. E aí você fala, beleza, se eu fizer isso com a alavancagem de 10 vezes é 1.000. 1.000 pra mim tá bom. 1.000 por dia, no mês dá 20 e poucos mil. Cara, Não é assim que funciona. assim, não é assim. E como que era a imagem do day trade antes, assim, de ter essa explosão de curso, dessas promessas falsas e tudo mais? Tinha um pouco dessa imagem também ou isso veio com a internet? Isso veio com a internet. Por quê? A gente teve 2017, 2018, 2019, chamou muita atenção, taxa de juros caindo e tal, o pessoal querendo procurar melhores investimentos. Aí você vai no Google, coloca mercado de ações, bolsa de valores. Quem vem te impactar? Ganhe X% com day trade. Olha o day trade. Aí a pessoa, cara, ó, X%, pô, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí ele se depara com alguma coisa de day trade. Aí ele começa a pesquisar. Então ele vê o day trade dentro do mercado de ações. Ele vê o day trade como um investimento e não é. Qual é a similaridade do investimento numa carteira de ações com o day trade? Ambos estão no mesmo local, que é a bolsa de valores. Entendeu? Agora, tem que separar. Só que aí ele começa a pesquisa, aí ele é impactado muito pela ganância para ganhar dinheiro rápido, né? Então, né, tem os dois caminhos, os dois dão certo. Aí você vê um público muito grande, né, de profissionais que falam, day trade é furada, day trade não dá certo, a maioria perde, porque esses caras também querem te vender alguma coisa. Ele quer te vender um relatório, ele quer te vender uma carteira, só que a carteira dele rendeu 10% no ano. Pô, às vezes é uma excelente rentabilidade, mas quando você olha para o day trade, o cara faz 10% em 1 minuto. Então, concorda que o comparativo, ele não é justo? Ele é perverso você comparar a rentabilidade de uma carteira de investimento com a rentabilidade alavancada de um day trade, porque os riscos são diferentes, então não dá para comparar. É a mesma coisa, a gente queria comparar, eu tenho uma bicicleta, você tem a moto. Pô, a moto chega antes, cara, mas você vai acelerar X, você tem um risco maior. Eu na bicicleta, eu sei que eu nunca vou ter um acidente fatal, não sei que alguém me atropele. Né? Mas, cara, são riscos diferentes, as pessoas não conseguem mensurar isso, principalmente o novato. E aí ele vai pro day trade, vai perdido, não quer fazer curso, não quer conhecimento, ele quer fazer um jogo, quer começar a jogar. É aí que abre a porta para a grande maioria que perde dinheiro. A grande maioria que perde dinheiro não deu tempo suficiente de construir uma jornada de experiência. E o que seria esse tempo? Cara, depende. Hoje, na minha época que eu comecei, cara, tu ia 2, 3 anos ali e você ainda era um novato, porque o mercado era outro, a informação era outra. Cara, hoje, menos de um ano, eu tô no day trade, quanto tempo? Tô menos de um ano. Eu te considero um novato. Cara, você não sabe o que é o day trade ainda. Essa é a grande realidade. Às vezes você vê cara com 3 meses vendendo curso. Exato. Entendeu? Aí qual é a experiência que ele te vende? Nenhuma. Eu ia falar isso agora, porque eu conheço uma pessoa, 3 meses de experiência no mercado, lançou um curso e fez 1 milhão. Aí qual é a experiência que ela te passa? Nenhuma. Se Exato. você tá aqui e começar a contar a história de mercado, cara, eu tenho 10 anos. Então é diferente. Mas o que rola muito, que eu fico por dentro, é o seguinte: tem gente que, sei lá, o cara que entende de venda, o cara que entende de marketing, ele conheceu um programador X, que o cara fez um robô que opera para ele, e aí esse cara vai e cria, por exemplo, um grupo são 2 pessoas, o programador e o do marketing, né? O do marketing conheceu esse programador. Aí o cara do marketing vai e cria um grupo de sinais desse programador, eles fazem meio que uma sociedade. O cara do marketing vai ser a cara do curso, ele que vai ensinar, ele que vai vender, ele que vai fazer tudo, que na maioria das vezes é um novato, mas por trás tem uma pessoa ali que é experiente. 2 coisas. Você acha que isso acaba sendo uma maneira legal de vender, por exemplo, um curso de day trade, de criptomoedas e afins, e a outra é que é possível, sim, criar uma programação, criar um robô que manda sinais precisos de quais operações que você tem que fazer no dia?
Sim, para as duas perguntas. Cara, o cara tá vendendo o curso dele. Se o curso é bom, se o curso é ruim, quem vai fazer o curso, quem compra, né, vai dizer. Eu não julgo hoje ninguém que vende curso. Você tem um curso bom, você tem um curso ruim. Quem diz, normalmente, são os alunos, sabe? O Reclame Aqui. Reclame Aqui. Mas, cara, mesmo assim, no Reclame Aqui, ainda tem as coisas meio absurdas, sabe? Outro dia eu pesquisei meu nome no Google, tinha lá o Reclame Aqui no meu nome. Eu falei, cara, deixa eu ver. O cara tava bravo com a corretora. Não tava bravo com mas isso ele tinha rola. comprado o curso, aí ele descontou em mim, né? Às vezes eu vejo no direct do Instagram, vem um cara brabo, às vezes, que aconteceu alguma coisa e tal. Mas depois eu vou até te falar um negócio. Tem uma teoria, hoje em dia, que vale a pena você ter o seu nome no Reclame Aqui, sabia? Não sabia. Tem um negócio que mostra que, tipo assim, que acaba sendo uma prova social de que você tem cliente, entendeu? Que é meio que uma prova de que as pessoas estão adquirindo o seu produto e ter gente... mas isso depende muito também da crítica, né? Não pode ser aquela carinha furiosa. Não pode ser aquela coisa do tipo, pô, não entregou, não deu resultado. Às vezes é aquela coisa, não tem tanta aula. Porque às vezes o cara ele fala assim, pô, comprei um curso, não tem tanta aula, vou jogar no Reclame Aqui. O cara que vê a reclamação, o cara que quer comprar o seu curso e vê a reclamação, ele vê lá, a reclamação não tem tanta aula. Na cabeça dele, ele pensa, pô, se não tem tanta aula é porque o cara queria mais aula, então provavelmente as aulas dele são aulas boas. Eu não quero um curso com tanta aula, eu quero um curso com pouca aula mesmo, eu quero um negócio mais rápido. Vai lá e compra. E esse gatilho veio graças à reclamação que estava no Reclame Aqui. Eu já percebi isso. Eu tenho uma grande quantidade de alunos que não chegam no final do curso. Cara, o curso é muito grande, tem muito conteúdo. E eu falo, cara, não é um curso de 1 mês, 2 meses. Cara, vai assistindo, você vai tendo conhecimento, vai colocando em prática, vai devagar. Tem um cara que fala assim, não, eu já tenho experiência, eu quero ir para as aulas X, Y, que estão no final. Eu falo, cara, eu aprendo com o meu curso. Às vezes eu vejo o curso para iniciante, do fulano, do ciclano, cara, eu vou lá dar uma olhada. Porque muitas vezes é uma reciclagem para mim. Não em termos de técnica, mas, cara, tem coisas ali que você fala, cara, isso aqui faz tempo que eu não olho, cara. Então, isso é o diferencial. E aí a outra pergunta era sobre robô. Isso. Cara, o robô funciona. Funciona, né? Não vou dizer que não funciona, né? Você tem aí vários tipos de robôs diferentes, algoritmos, tanto no mercado institucional, de grandes bancos, operando, ganhando dinheiro. Porém, o robô, ele não tem o subjetivo. O lado emocional. O subjetivo nosso, né? Eu acho um monte de coisa, mas o mercado não quer saber do que eu acho. O robô, ele é uma execução. Você fala, toda vez que acontecer isso, você executa. E às vezes o mercado não se encaixa, né? O robô, ele simplesmente executa aquele cenário. Mas às vezes você olha para o mercado e fala assim, poxa, mas o mercado hoje está esquisito. É aí que está o subjetivo. Que às vezes te traz um X a mais de performance. Vou dar um exemplo ontem. Ontem eu estava ao vivo, né, numa sala com vários alunos, operando índice, dólar. Cara, o mercado não fez tendência. Falei, gente, 11 horas da manhã, o mercado tá uma porcaria. O que vocês querem com o day trade hoje? Eu estou falando para vocês. Hoje não é dia de operar. Então, às vezes, você percebe que o mercado está ruim, não é dia de operar, e aí eu não opero, não faço nada, ou às vezes eu faço uma única operação, perdi ali, mas, cara, vou parar. Em vez de ficar insistindo no erro. O robô, ele vai ficar o dia todo tentando operar, às vezes, no mercado ruim, e aí, se eu decidir não operar no mercado ruim, às vezes, eu melhorei o meu resultado. Por quê? Cara, eu não perdi dinheiro ali. Então, tem uma subjetividade aí, entendeu? Então, isso eu acho que a experiência te dá. O iniciante não, o iniciante quer operar todo dia, cara, independente do mercado. Eu falo que eu dou muito exemplo do mar, né? Você é surfista, pô, tu olha pro mar, cara, vai ter dias que tu não vai tirar, tua prancha Exato. do plástico, cara, tá ali. Fala, cara, eu olho pro mar e falo, cara, eu vou deixar ela aqui na areia porque não tá bom, não vou entrar, entendeu? Então, saber perceber isso é experiência. Sim. E uma pergunta que eu queria te fazer também é sobre o nível de conhecimento, de experiência também em matemática, estatística que a pessoa precisa ter para conseguir ter bons resultados, porque tem gente que começa a operar e
aprendeu lá no YouTube, um videozinho que assistiu, já vai lá para a plataforma e tenta operar. Mas, por outro lado, tem analistas, tipo você, tirou o CNPI pleno, tem o técnico também, que é lá uma prova mais densa, com termos estatísticos, fórmulas e tudo mais. E precisa disso mesmo para operar, a pessoa precisa ter isso e se precisar também, se não precisar, tipo, que conhecimento que ela precisa ter. Porque muitas vezes as pessoas, eu vejo no meu canal no YouTube, que a gente realmente vive numa bolha, a gente está numa realidade completamente distante do brasileiro que não tem muitas vezes matemática básica. Eu falo num vídeo, o CDB rende 10%, 100% do CDI, e o CDI hoje está quase 10%. Então, se você colocar R$100, você vai ganhar os 110. Mas a pessoa não consegue fazer justamente essa conta, né? Se é 100% de 10%, quanto que seria? Então, tendo essa defasagem na grande maioria das pessoas, é possível ainda ter resultados, muitas vezes, que precisa traçar uma linha de tendência ali, uma média móvel, mas a pessoa sem entender o que é aquela média móvel, um Fibonacci da vida, nem sei se essas são as melhores fórmulas, digamos assim, mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, eu tenho uma crença. Eu acho que no day trade, quanto mais burro, melhor. Porque você precisa de uma execução, uma fiel execução. Se você começa a achar muito, aí você começa a achar um monte de coisa, mercado para isso, mercado. Eu coloco um Fibonacci, eu coloco a média, eu coloco um FR, um estocástico. Aí quando eu olho aquele gráfico todo colorido, não entendo nada, mas eu tô cheio de estratégia, de planilha de Excel. Cara, eu falo que o day trade, eu uso muito essa frase. O day trade, ele é simples, mas ele não é fácil. Eu olho pro meu gráfico não tem nada, tem só uma linha, que é uma média móvel. Eu busco a tendência, eu faço compra se aparecer isso, eu faço a venda se aparecer isso. É só isso, Panonco? É só isso. Tá lá no meu canal do YouTube. Então, para que vende curso? O meu curso é uma jornada de experiência. O segredo do day trade está no comportamental. Por isso que ele não é fácil. Entendeu? Ele é simples, mas não é fácil. Uhum. Agora, matemática é importante, né? Poxa, quanto é 10% de 100? Pô, se o cara enrola para responder, cara, vamos começar na matemática básica, porque a matemática básica, ela é a porta de entrada para a educação financeira. Uhum. O brasileiro hoje não tem educação financeira. É um povo que compra no cartão de crédito parcelando 12 vezes sem juros. Tu faz isso nos Estados Unidos? Nem tem essa possibilidade. Nem tem. O cartão de crédito é uma forma conveniente de você comprar as coisas sem ter dinheiro e reúne tudo numa data de pagamento. Uhum. Aqui não, aqui é crédito. Uhum. Porque o consumo brasileiro não tem educação financeira. E para ter educação financeira você precisa entender de matemática, você precisa entender de juros. Cara, se eu faço uma continha aqui, coloco no Excel, cara, se eu juntar X dinheiro por mês, em 30 anos, eu vou ter tanto acumulado, diminuindo a inflação. Olha quanto que você vai acumular. A pessoa olha, entendeu? Como isso é possível? Cara, é possível, fazendo, né? O que é certo, juntando dinheiro. Eu falo, você trabalha, você tem 20 anos, você começou a sua vida profissional, você não está ganhando muito bem. Começa a juntar dinheiro para criar o hábito. Daqui a pouco você vai estar ganhando bem. Se você começa gastando, quando você estiver ganhando bem, você vai estar gastando. Vai estar o gastando hábito. bem. Vai estar gastando bem. E aí daqui a pouco Proporcional. Aí daqui a pouco você tem 40 anos, tu já deu aquela cansada, entendeu? E aí você olha para frente e fala, eu vou estar com 60 anos, trabalhando no mesmo ritmo de hoje, porque você não está acumulando. Você vai chegar a 60 anos, se você não acumulou, cara, teu padrão de vida vai fazer isso, ó. Porque tu não vai querer, tu não vai ter mais a disposição para trabalhar quando você tinha 30. Cara, isso é tão simples e as pessoas não fazem porque elas não têm uma educação financeira. Exato. Qual que você acha que é a fase, assim, pelo menos a sua, mas você também esteve no mercado, você analisou isso bem, a fase da vida que a gente tem mais energia para trabalhar? E responsabilidade, disciplina. Cara, isso é muito pessoal, porque tem outros fatores, né? Alimentação, né? Exercício físico, por exemplo. Hoje, eu tenho que fazer um esforço muito grande para ficar 10 horas trabalhando. Eu não estou fazendo exercício físico, eu como um monte de porcaria. Então, se você colocar um cara do meu lado, mais jovem, que é um atleta, cara, que tem um estilo de vida mais saudável, cara, a disposição dele é totalmente diferente. Entendeu? Mas, cara, eu acho que, né, dos 25 anos, até os 25 anos, você ainda está, né, estudando e tal.
Cara, dos 25 Balada. anos. Tem essa. O cara tá balada todo final de semana. Ressaca de segunda a quarta. Segunda-feira ele engana que trabalhou. Quinta-feira ele já tá pensando na balada. Quinta já é sexta. Ele trabalha mesmo terça e quarta. A entendeu? quinta-feira é a nova sexta hoje em dia. Ele trabalha mesmo terça e quarta. Então, dos 25 anos, eu acho que ali até os 50 anos, claro, você vai ficando mais experiente. É igual o jogador de futebol, né? O Ronaldo fala isso. Cara, eu sou mais experiente. Eu não tenho bolas que eu não corro. O jogador novo corre em todas. Ele não tem experiência. Você com 40 anos, você já tem experiência. Então, você já sabe alguns atalhos, né? Cara, você sabe que isso aqui não é a prioridade. Você prioriza outras coisas. Então, a experiência vai te dar isso, né? Não só no mercado financeiro, mas qualquer outra profissão. Cara, mas até os 50 anos, cara, eu me vejo, cara, debaixo do mau tempo, trabalhando, porque eu trabalho com o que eu gosto. Aí tem um grande diferencial. Você tem que trabalhar com o que você gosta. Eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro. Eu, nas férias, cara, não desconecto. Eu dou uma olhadinha no mercado, né, nas notícias, o que está acontecendo, porque é o seu dia a dia, sabe? Agora, o cara que acorda e fala assim, pô, segunda-feira eu tenho que ir pro mercado, o mercado já vai abrir, que droga, cara. Você passa a maior parte do seu dia trabalhando com o que não gosta. Você tem que procurar o que você gosta. Ah, mas o que eu gosto não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque você não sabe. Exato. Você não faz bem. Exato. Se você trabalha com o que você gosta, você é apaixonado e você faz bem feito, dinheiro é a consequência. Exato. Entendeu? Eu falo, pô, eu ganho dinheiro com os meus cursos. Cara, eu gosto de dar aula. Às vezes as pessoas me mandam direct no Instagram me fazendo uma pergunta, eu vou lá e pum, respondo, eu mando o áudio, a pessoa se surpreende e fala, pô, eu nunca pensei que você ia responder. E nessa profundidade, cara, eu gosto de ensinar, de dar aula. Isso é um diferencial. Você acha que é possível, por exemplo, você falou assim, negócio de que fazendo o que você gosta e exercendo a profissão da melhor forma possível, você consegue ganhar bem. Que você até citou o exemplo aí da pessoa que fala, eu gosto de uma coisa, mas não dá dinheiro. No empreendedorismo, você consegue se destacar, independente da área, se dedicando ali diariamente em algo que você gosta. Mas quando você está engessado dentro de uma empresa, você é o funcionário de uma empresa, você tem um horário para trabalhar, de tal hora até tal hora. Você acha que isso se aplica também, sendo que você às vezes depende de um chefe para te promover, você depende de uma reunião para demonstrar os teus resultados, não é aquela coisa muito visível. Às vezes você está trabalhando, se dedicando pra caramba, mas a empresa em si, por ser uma empresa muito grande, não reconhece aquilo que você está fazendo. Então, vou usar 2 exemplos. Por exemplo, um gari de rua. O cara que trabalha varrendo a rua. Ele está no meio de uma equipe ali, ele pode varrer rua pra caramba, que não necessariamente ele vai se destacar e virar um gari que ganha ali muito dinheiro no mês. E um funcionário de banco. O banco, você tem ali tem o gerente regional e depois você precisa até de autorização para enviar um e-mail. Você precisa de autorização para fazer tudo e na maioria das vezes o cara não está vendo o teu resultado em si, ele está focado na meta final. Você pode ter sido responsável por entregar um baita de um resultado, mas a meta final é o que importa. Você acha que para essa pessoa se dar bem, trabalhando, ela vai identificar uma outra área para ela ir se desenvolver por conta própria? Ou ela, dentro da própria empresa, ela consegue se destacar e evoluir? Eu acho que o combinado não sai caro. Você entra na empresa, você está sendo contratado para quê? O cara vai te falar, você está sendo contratado para fazer isso. Ok? Não estou te dando margem para você querer fazer algo diferente. Tal. Às vezes você está sendo contratado para aquilo. E você precisa trabalhar porque você precisa de dinheiro. Só que aí, paralelo a isso, você precisa desenvolver a sua vida profissional. Aprender novas coisas para você virar para aquilo ali e falar, tchau, vou para outra coisa. Às vezes você vai estar num lugar que você é contratado para fazer aquilo, mas você tem espaço para inovar, para melhorar processos, para trazer ideias, coisas novas e aí se destacar. Normalmente, né, empresas menores, empresas que já são grandes, já tem o seu processo, já tem o seu rito, às vezes você não tem muito espaço para isso. Empresas menores. Mas mesmo nas empresas grandes, você tem, cara, espaço para mostrar o seu trabalho, mostrar melhorias, fazer diferente. E aí você precisa ser reconhecido. Aí tem outro problema, você falou, poxa, mas aí eu não sou reconhecido. Aí você tem um problema de gestão de pessoas. E aí você tem que olhar para isso e falar, eu consigo driblar isso, né? Cara, continuar mostrando.
Às vezes chega na pessoa que é teu gestor e fala, poxa, eu estou fazendo isso, o que tu acha? Será que eu tenho, né, espaço? Né, você vai sentir. Se você vê que a porta está fechada, às vezes você vai ter que sair, ir para outra empresa, né, para mostrar. E é a vida é assim, a vida não é perfeita, né? Às vezes você está fazendo um bom trabalho e não vai ser reconhecido ali, mas você vai para outro lugar, você vai. Cara, eu acredito muito, eu sou cristão, eu acredito muito nas coisas de Deus, né? Não é aquele negócio assim, eu não vou fazer não porque eu sei que o cara não vai me reconhecer. Cara, Deus está te reconhecendo. Cara, Deus vai te reconhecer, Deus vai te colocar no lugar onde Ele quer. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Então, se você se esforça, uma hora o resultado vem. Seja ali ou seja em outro lugar. Agora, sabe aquela coisa? Eu não vou fazer não porque eu não vou ser reconhecido. Eu só faço se me pagar mais. Cara, aí não tem jeito, entendeu? A grande maioria das pessoas, ela quer ser melhor remunerada para fazer alguma coisa. Ela não faz antes. É o contrário. Entendeu? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? É tipo aquela frase do Will Smith que eu acho muito... Ela se representa... Você consegue enxergar ela em tudo na vida. Tipo, muita gente quer ter o benefício de ir pro céu, vida eterna, mas ninguém quer morrer, tipo. Assim, eu tenho equipe. Ninguém da minha equipe chega pra mim, Panonco, eu preciso de um aumento. Ninguém. Por quê? Eu falo, cara, por que você merece um aumento? O que você está fazendo diferente? E aí a minha equipe, assim, eu dou liberdade pro pessoal, cara, inovar, criar ideias, cara, ser líder ali de uma inovação, de um projeto, cara, eu tô tocando isso e tal, papapá, cara, vai dar certo, vai ser reconhecido, entendeu? Não deu certo, cara, não tem problema, não é demérito. Pô, eu fiz uma coisa, às vezes não deu certo, não funcionou. Vamos fazer o seguinte, vamos despriorizar isso, vamos fazer outra coisa. Você não pode ter medo de errar, porque o medo de errar, cara, ele acaba te freando, entendeu? E aí é ruim. Cara, não tem problema errar. Cara, você tem que mensurar qual é o risco daquele erro. Não tem medo de errar, fiz um erro aqui, cara, e provocou um prejuízo absurdo. Pô, peraí, não é assim. Mas eu tô falando, cara, eu tentei, não deu certo, voltei, tentei outra coisa. Cara, as coisas não vão dar certo de início. Isso é um fato. Empreendedor não é assim? Exatamente. Pô, tentei fazer uma coisa, não deu certo, tentei outra, não deu certo. Vou parar então. Cara, não. Uma hora o negócio dá certo. Sim. E aí que tá o diferencial da pessoa. No livro do Jeff Bezos, da Amazon, o livro é As Cartas de Bezos, que pega todas as cartas que ele escreveu para os acionistas e tenta resumir e explicar um pouco dos princípios que a Amazon aplica. E fala muito disso, né? De errar pequeno e depois, na hora que você acerta, vai acelerando e escalando. Então, sempre que eles vão testar algum projeto novo, eles colocam lá um valor, pode parecer muito para alguns, mas sei lá, 10 milhões de dólares. O que são 10 milhões de dólares para a Amazon, que fatura não sei quantos bilhões no ano, né? Então, eles vão testando com aquilo que, se perder, não tem problema, testa rápido, valida, se deu errado, descarta, tenta outra coisa, e depois, na hora que vai dando certo, né, vai escalando, colocando mais esforço e energia. E agora eu queria voltar naquele papo de emocional, da importância do emocional nos investimentos e em qualquer coisa da vida, né? Você comentou que era importante no day trade, porque tem até aquela história de um fundo super famoso lá nos Estados Unidos, que eu não lembro exatamente qual que era, que o fundo nos últimos 20 anos entregou um resultado espetacular para os cotistas, um fundo de investimento em ação, só que na hora que você pega o retorno médio dos cotistas daquele fundo, está negativo. Por quê? Porque na hora que o fundo está indo bem, está entregando muito resultado, todo mundo começa a comprar. Mas aí passa um período de leve queda ali, todo mundo desespera e vende. E aí fica nessa, comprando na alta, vendendo na baixa. E por mais que no longo prazo, ali, 20 anos, o fundo trouxe um dos melhores retornos para os acionistas, para os cotistas, a média dos cotistas daquele fundo ao longo do tempo ficou no prejuízo. Então, quais são os principais fatores do emocional assim, que uma pessoa precisa ter e lidar na hora de investir? Enfim, principalmente nos investimentos mesmo. Cara, lá nos Estados Unidos, a maioria dos fundos não tem uma performance acima dos benchmarks, porque é um mercado, de certa forma, eficiente. Eu vejo que as pessoas querem acertar os momentos de mercado, e o mercado ele é muito aleatório. A maioria das pessoas não acerta. Eu não acerto. Né? O cara que tem 20, 30 anos de experiência não acerta. Na maioria das vezes, a gente fala sobre o momento. Quando eu falo
sobre investimento de 2022, você vai ver, cara, que eu estou atuando em várias posições do campo. Porque se você olhar de fato, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, se acontecer aquilo, opa, eu tenho exposição àquilo. Se acontecer aquilo lá, opa, eu tenho exposição àquilo lá. A diversificação normalmente é coisa de quem não sabe o que faz. Me mostra quem sabe o que vai acontecer. Não tem. É muito aleatório. Pesquisas, estatísticas sobre isso mostram a verdade. Você não tem como prever. Tinha uma estatística lá nos Estados Unidos que mostrava de qual era o número de anos que um guru de mercado ficava, né, nos noticiários. Lá tem programas de TV sobre mercado de ações, né? Cara, e aí o cara acertou, o cara é a bola da vez e tal. Cara, em menos de 2 anos, o cara já sumiu. Mas eu concordo. Tem, assim, o Warren Buffett é uma referência de rentabilidade do seu fundo, Berkshire e tal. Cara, é um cara muito bom, tem gente muito boa. E aí, quando a gente olha ao longo do tempo, você vê que essa curva de rentabilidade ela é uma crescente. Só que a grande maioria das pessoas faz o que você falou, fica querendo acertar os pontos. Agora eu vou investir no mercado de ações, porque caiu demais, coloco o meu dinheiro. Agora eu veu sair porque eu acho que o mercado subiu muito, o mercado sobe mais de 200%. E às vezes faz até o contrário, né? Tá subindo muito, eu não quero ficar de fora, vou comprar. Tá caindo, eu não quero entrar. Então essas janelas que você se posiciona, que você sai e entra, você tá perdendo. Se você for olhar assim, para quem simplesmente não faz nada. O cara que fica parado, né? Ele vai ganhar de você que tá querendo acertar, que tá num puto esforço, lendo e tal, entendeu? Então eu acho que indo por um lado, e aí eu estou falando de uma forma mais genérica, de leitura de mercado, você tem que estar sempre posicionado. Agora, tem um outro porém. Eu acho que a gestão de portfólio gera alfa é um diferencial. Sabe aquele negócio de, bolsa é longo prazo, você tem que ficar sentado nas ações para aposentadoria? Não. Longo prazo é a disponibilidade do seu dinheiro. Você não pode fazer projetos, planos para o seu dinheiro, né, que não esteja alinhado com os seus investimentos. Eu quero, né, comprar um carro no início do ano que vem e eu coloco meu dinheiro na bolsa. Não, cara, tu vai acabar perdendo e aí não vai dar. Mas, eu quero me aposentar com capital, então eu vou comprar tais ações e não vou mexer? Não. Te falo inúmeras ações que nos últimos 10 anos morreram. E quem estava com elas? Entendeu? Então, a gestão de portfólio, ela tem que ser algo mais dinâmico. É o que a gente faz hoje na Toro, cara, que gera um alfa absurdo nas nossas carteiras. A pessoa fala, cara, como é que vocês ganham do Ibovespa assim? Cara, é o timing de mercado. Isso, sim, existe. Mas agora, tiro dinheiro de ações, vou para renda fixa, tiro de renda fixa, vou para lá, vou para cá. Cara, se você começa a fazer muito isso, querendo acertar a bola da vez, você vai acabar perdendo, vai deixando dinheiro na mesa. Então é muito mais você tentar fazer uma gestão dentro da classe de ativo do que entre as classes de ativos. Por exemplo, eu acho que nesse momento é melhor migrar para esse setor aqui, para essas ações, do que, estou na renda variável, vou para a renda fixa. Exatamente. Eu vejo pessoas que saem totalmente da renda variável e vai para a renda fixa. Agora, taxa de juros subindo. E faz ao contrário e tal. Cara, você tem que ter... Claro, às vezes você pode olhar para o mercado de ações desde junho só cai. A gente lá na Toro, a gente vem já uns 3 meses falando, tira um pouquinho de ações de fundo imobiliário e vai para o mercado internacional. Cara, mas é ali, 2%, 3%. É rebalanceamento de carteira. Tô zerando uma posição que está no lucro, né, no meu mercado de ações que está em queda. Vou pegar esse dinheiro, às vezes vou levar para o mercado internacional, tal. Então, são pequenas posições, não é o aqui ou lá. Tem gente que faz isso. Agora é o momento da renda fixa. Sai do mercado de ações, vai para a renda fixa. Daqui a pouco o mercado de ações engrena uma alta, aí não, a renda fixa ainda não. Ele vai entrar no mercado de ações aonde? No topo. Agora, Panonco, pensando nisso que você falou, que lá nos Estados Unidos a maioria dos gestores de fundo não conseguem superar o benchmark, né? Não conseguem entregar um retorno melhor do que o S&P 500, por exemplo. O que você acha do investimento passivo? Porque a gente está com essa tendência, pelo menos lá nos Estados Unidos, se não me engano, vi um estudo, mais de 50% dos ativos dos investidores já estão alocados em investimentos passivos. Você acha que isso é uma tendência mesmo? Aqui no Brasil a gente vai ter uma tendência parecida com essa? Ou ainda assim tem muito espaço para continuar investindo
diretamente nos ativos. Como que você enxerga isso? Eu acho que já é a tendência. Se você for olhar, acho que nesse ano, quantos ETFs foram lançados na Bolsa? Cara, um monte. E eu acho que a ETF é um veículo, cara, simples, objetivo, cara, do investidor começar a investir. Não só começar, mas também alocar o dinheiro dele numa tese que ele acredita, né? Porque até então, antes, né, o brasileiro sempre é o povo que deixa tudo para a última hora, né? Ah, deixa para depois, investimento, isso é muito difícil, tem um monte de coisa para escolher, cara, eu não sei o que fazer, vou deixando para depois. E aí agora, cara, olha esse ETF que investe no mercado americano. Olha esse ETF das empresas de tecnologia. Olha esse ETF, cara... Empresa da China. Da China. Então, você lê, você gostou, você entendeu a tese, você coloca X de dinheiro ali. Então, eu acho que é simples, é objetivo, é uma tremenda porta de entrada para o mercado de renda variável. E eu acho que no Brasil já é tendência. Quando eu olho hoje para os investidores, para as pessoas que me perguntam, normalmente elas estão alocando, né, seu dinheiro em ETF. E aí, o mais interessante é que permite você investir com pouco dinheiro. Às vezes o cara fala assim, poxa, mas eu tenho 5 mil reais. 5 mil reais, vou montar uma carteira, tenho que comprar Petro, Vale. Cara, peraí. Aí você vai se alocar só no Mercado Brasil, só nas blue chips. Cara, vamos fazer um pouquinho? Compra uma ETF de Bovespa, compra uma ETF de mercado americano, compra uma... Com 5 mil reais você consegue ter essa diversificação, por exemplo. Então, é extremamente, né, porta de entrada para quem está começando, para quem já investe, sabe? Não precisa daquele trabalho todo de fazer uma carteira, de estar acompanhando rebalanceamento. Então, sim, ETF para mim veio para ficar. E você acha que é uma porta de entrada e depois tem um passo natural de migrar para investir diretamente nos ativos, ou pensando nessa ideia de que cada vez mais, pelo menos a tendência assim seria, a teoria seria que os mercados ficam mais eficientes na medida que mais investidores e empresas vão entrando, então a tendência seria que as pessoas continuem investindo apenas em ETFs? Cara, aí já acho que não. Num segundo momento, quando a pessoa ganha experiência, ela começa a querer performance. Como é que você ganha performance? Cara, montando, né, o seu portfólio, a sua carteira, dando mais peso para A, para B, né? Então, aí o cara começa a querer fazer a própria gestão dele, mas não abrindo mão da ETF. Eu acho que aí tem um meio termo. Não é 100% gestão ativa e 100% gestão passiva. Cara, conforme você vai ganhando experiência, vai aprendendo o mercado, vai meio que migrando. Na minha carteira eu tenho, cara, maior parte em ETF, e eu tenho uma carteira aqui que eu montei nas empresas que eu acho que são promissoras para 2022. E aí você acompanha a rentabilidade, está ganhando ou não da tua carteira de ETF, né? Cara, se ao longo dos anos você estiver sempre perdendo, talvez faça um favor para você mesmo, cara, coloca tudo em ETF, mas a tendência no Brasil, não. Normalmente você, conforme vai aprendendo, ganhando experiência, sua carteira daqui a pouco ganha uma performance melhor. E tipo assim, pra quem tá assistindo às vezes tá meio perdido, o que seria tipo uma ETF e quais são os benefícios dela? Passa pro pessoal. Resumidamente, uma ETF é um fundo de ações negociado em bolsa, né? Não é um fundo de ações FIA, né? Que você tem a cota e você não sabe qual é a carteira que está no FIA, e é uma gestão ativa, é o gestor, um profissional de mercado que toma as decisões. A ETF, você sabe a carteira do fundo e é uma gestão passiva, né? Não tem mudanças no portfólio, né? A não ser que o benchmark mude, né? O benchmark é a referência. Sim. No caso, o Ibovespa. Uma ETF do Ibovespa, BOVA11, vamos dar exemplo. Claro, mudou o Ibovespa, as empresas que acompanham o Ibovespa, claro, as ações da ETF vão mudar também, mas é uma ETF que acompanha o índice Ibovespa. Não tem a gestão ativa ali. Então, eu acho que é por aí. E, consequentemente, a rentabilidade vai acompanhar aquele índice específico. Vai acompanhar aquele índice enquanto... específico. E ele é negociado em bolsa, né? Você compra, vende, tem um book de ofertas lá, comprador, vendedor. Então, eu acho que é simples e objetivo. Panonco, e as criptomoedas? Como é que você está interpretando esse mercado aí que está dando o que falar? Agora a audiência do nosso... Agora dá o pico de audiência. Ao corte. É uma realidade. Não tem como negar, né,
um ano, 2 anos atrás, o pessoal ainda ficava, esse negócio de criptomoedas, daqui a pouco some. Cara, é uma realidade. As coisas mudam ao longo do tempo, a gente precisa aceitar isso. Eu acho que quando você olha para o futuro, tudo que tira monopólio, tudo que é descentralizado tem uma aceitação maior. Criptomoedas é negociação descentralizada, tem várias criptomoedas no mercado, muitas vão morrer e muitas vão vingar, vão se tornar meios de negociação, né? Como em El Salvador, a moeda lá é o Bitcoin. Eu acho que, cara, foi um puta de um passo, né? Porque o Bitcoin tem uma volatilidade muito grande. Então, para se tornar uma moeda negociável, precisa ter uma volatilidade, cara, menor. E por ter, tipo, essa volatilidade gigantesca, você acha que hoje, para operar com criptomoeda, tem que ser day trade ou algo próximo do day trade? Cara, eu acho que não. Aí que tá o perigo. Eu acho que o day trade nas criptomoedas ainda é algo muito novo. É algo que você precisa estar, cara, tá muito craque em saber, em estudar, em entender a negociação daquilo. Agora, como composição de investimento, de carteira, você tem uma parcelinha da tua carteira ali, vamos dar um exemplo, 5% em criptoativos. Cara, se 5% da tua carteira sumir num prazo de 5 anos, vai ser relevante na rentabilidade? Não. Agora, se 5%, cara, rentabilizar 1000%, cara, traz um puta incremento de rentabilidade em relação ao teu benchmark, traz um grande alfa. Então eu acho que criptoativo veio para ficar, é uma realidade, ainda surgem algumas resistências, né? Qual comprar, qual vender? Cara, não sei te dizer. Eu acho que talvez a diversificação seja a melhor alocação para quem não sabe onde alocar, entendeu? E tipo, uma dica que você pode dar aí para as pessoas, porque a gente tem que se blindar muito com as informações que a gente recebe hoje em dia na internet. A gente tem que ver muito bem quem que está passando a informação, porque hoje em dia a gente vê todo mundo falando mal de tudo. Se eu for levar em conta o que as pessoas estão falando, não faço nada. Tem gente que fala mal da bolsa, tem gente que fala mal de day trade, tem gente que fala mal de buy and hold, tem gente que fala mal de criptomoedas, tem gente que fala que você vai perder dinheiro com isso, com marketing digital. Então, e em contrapartida tem pessoas que falam que você pode sim ganhar dinheiro, ter uma renda extra. Como que faz para a gente se blindar e ter uma opinião muito bem definida a respeito daquilo que a gente vai começar a fazer, né? E você ter certeza, a sua opinião é a que prevalece, independente do que os outros estão falando. Nem sempre você vai estar com a razão, mas a partir do momento que você estuda, você vai conhecer mais a fundo sobre um determinado assunto, a tendência é que a tua tomada de decisão seja melhor. Criptomoeda está na língua hoje de quem? Muito dos criminosos de pirâmide. Pirâmide é um crime. Mas por que os criminosos de pirâmide usam a criptomoeda? Por causa da volatilidade. Então ele tenta justificar a rentabilidade que ele promete na oscilação da criptomoeda, porque você sabe que está oscilando e aí ele te garante 10% ao mês, garantido, que é uma coisa quase impossível, é impossível, mas você acha que é possível, porque você está olhando a volatilidade das criptomoedas, você vê as notícias. Então isso, na realidade, é apenas um alicerce, né, do criminoso de pirâmide para tentar te inserir numa realidade que não é verdade. E é um mercado desconhecido também, né? Para muita gente, para a grande maioria das pessoas. Então fala criptomoeda, nossa, tá subindo, então... Você já viu pirâmide de renda fixa? Não. Ele vai fazer pirâmide de criptomoeda porque é volátil, ele te promete, e aí você coloca o dinheiro ali no primeiro mês, no segundo mês ele tá te pagando, aí você pega todo o teu dinheiro e faz um puta de um aporte. Aí daqui a pouco a pirâmide vai desconstruir. Mas por quê? A culpa foi sua. Você não estudou. Você perguntou, cara, mas como é que é essa negociação? Onde é que é? Quem é você? Ah, você trabalhava ali na esquina, igual teve lá em Cabo Frio, né? Acho que nos últimos meses. Ah, o cara trabalhava num restaurante, saiu, virou um puta empresário, ganhou um dinheiro, milionário, blá, blá. Ah, onde é que eu deposito o meu investimento? Ah, depositava na conta física do cara. Mas onde é que tá? Cara, tá esquisito, concorda? Tá esquisito. Mas a culpa é sua porque você não estudou. Você não procurou informação. Você foi no site da CVM olhar o regulador de mercado? Só que aí vem um monte de gente e fala, ah, não, isso aqui é
é paralelo, é não sei o quê. Cara, Esses sites você coloca o nome da pessoa lá, ou você coloca o produto dela lá e você vê se está regular. fundo de investimento, CNPJ, Ah, beleza. profissional. Cara, quem é um profissional? Ele é para trabalhar no mercado financeiro tem que ser certificado. Sim. Né? Eu tenho o CNPI, eu sou consultor, eu preciso de uma autorização da CVM, sabe? Perfeito. Quem é você? Ah, não, aqui é paralelo. A turma fala assim, não, isso aí é burocracia, o mundo agora é digital, é diferente, a minha empresa tá lá nas ilhas, tralalá, no paraíso fiscal. Tu fala, legal, então eu tenho que mandar meu dinheiro para lá. Minha empresa está em Marte. Você tá pedindo para ser enganado, entendeu? E normalmente ele não vai te dar o golpe quando você coloca 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ele vai te dar o golpe quando você coloca um dinheiro bacana. É aí que você cai do cavalo e aí, cara, já era. A culpa foi sua, que não estudou, que não procurou saber. Você foi pela ganância. Hoje deve ter 5, 6 vezes mais pessoas investindo em criptomoeda do que na bolsa. Essa é a grande verdade. Eu vou atrás da rentabilidade. Exato. E é triste também porque muitas vezes a pessoa é leiga, ela tá lá gananciosa, perdeu o emprego, acha que aquela ali vai ser a solução da vida dela e por falta de conhecimento... Porque a pessoa tá lidando com o emocional, né? E que os vendedores mais ensinam é isso. Você tem que falar com o lado emocional da pessoa. Eu, por exemplo, eu já tive a opção de vender algumas coisas porque eu tô na internet e já veio N coprodutores e marqueteiros do digital me entregar e falar, Felipe, pô, vende um curso disso aí porque você tem autoridade, você tem seguidor. Eu falo, não, mas beleza, eu tenho seguidor, tenho autoridade, mas eu não sei falar sobre esse assunto. Não, mas não precisa. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Sim, faz sentido, mas a ponto de eu ter que vender algo, será que eu não posso primeiro entregar isso de graça, eu mesmo desenvolver meu conhecimento? E tipo, a gente vê pirâmides crescendo aí o tempo inteiro, esse termo pirâmide está ficando cada vez mais conhecido. E tem gente que não sabe direito o que é uma pirâmide. Eu, por exemplo, vou ser sincero, eu tenho uma visão de pirâmide, que é aquela pirâmide onde tem que ele chama um cara, aí esse cara vai e chama mais 2, aí o que chamou lá em cima ganha a comissão em cima dos 2 outros caras. Só que também existem outros tipos de pirâmide. Você pode meio que explicar, e você já passou quais cuidados a pessoa deve ter na hora de cair numa pirâmide, mas afinal, o que é uma pirâmide? Cara, a pirâmide é um crime, né, onde eu vou captar investidores e eu prometo uma rentabilidade. E essa rentabilidade eu pago com o dinheiro dos novos entrantes. Simples assim. Então eu prometo 10% ao mês para vocês aqui. E eu vou pagar esses 10% com investimento, que eu coloco em cripto? Não. Eu vou colocar esses 10% com ele que vai entrar. Então o dinheiro dele que entra vai para pagar, né, o lucro dos outros. E aí quando você olha 10%, você fala, cara, isso aqui é bom demais. Você coloca mais dinheiro, todo mundo vai colocando dinheiro. Até que acontece alguma denúncia ou algum boato que faz a galera, cara, eu quero meu dinheiro de volta. Aí eu falo, eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo. Aí a pirâmide cai. Cara, a pirâmide mais famosa do mundo foi na crise de 2008, do Madoff. Era o cara um dos mais respeitados do mercado americano, né? Cara, foi presidente, se não me engano, da Nasdaq, alguma coisa assim. Cara, era um cara muito respeitado, muita gente famosa colocava dinheiro, o mercado vinha numa ascendência de mais de 10 anos. Chegou a crise de 2008, o pessoal queria sacar, não tinha. Foi preso, né, faleceu recentemente, acabou com a família, o filho se suicidou. É mesmo? Caraca. Porque, assim, a pirâmide estava nele, na imagem pessoal dele, quem trabalhava perto dele não sabia. E assim, quando eu olho hoje, né, para o mercado, a galera usa a criptomoeda como, né, a venda, a rentabilidade garantida. E aí quando você olha, fala, isso vai dar cagada, entendeu? Não tem. Ah, mas tá pagando. Até não pagar mais. E aí você pede, mas aí eu já tirei o meu. Opa, você está sendo conivente. Aí eu falo, vamos parar aqui. Pirâmide é crime. Você sabe que é pirâmide. Você está entrando com o dinheiro, você tira o teu e o que vier lucro. Você está sendo conivente com o crime. Você não vai pro céu. Bandido. Você tá roubando também. o dinheiro de alguma outra pessoa que tá entrando depois. Não vai pro céu. Isso é uma coisa muito... Quando eu escuto isso da pessoa, eu falo, pô, o assunto vai acabar por aqui. Eu falo, legal. É o que eu mais olho, cara, é que eu fico olhando essas pessoas que ficam vendendo essas pirâmides, enfim,
essas coisas que acabam sendo crime, e eu penso, cara, como que essa pessoa dorme? Exato. Eu fico pensando, como é que um cara que vende algo que ele sabe que é errado, que ele sabe que é uma mentira, como é que esse cara bota a cabeça no travesseiro e consegue ter um sono tranquilo? Infelizmente, destrói famílias. Porque pessoas são seduzidas pela rentabilidade, colocam dinheiro de uma vida, pegam dinheiro emprestado, tem gente que morre. Recentemente aí, mataram fulano, que era o piramideiro, tá? Cara, tem gente que morre porque, cara, quem colocou dinheiro às vezes do crime, o cara não vai pagar, vão vir atrás de você. Cara, é um submundo, cara, que não... Sim, se você sabe o que é, por que você vai colocar seu dinheiro ali? Você está contribuindo para destruir vidas. E aí depois você vai falar mal dos políticos. Eu pergunto, tu vai votar em quem ano que vem? Cara, depois é a galera que fala mal do político, fala mal do brasileiro, mas você tá realmente... Né, aproveitando o gap, pergunta sobre aquilo. É por isso que o Brasil não dá certo, né? É por isso que o Brasil dá certo. Tá, a culpa tá lá em Brasília. E aproveitando o gancho que você falou de política, né? Como que você enxerga o cenário para 2022, pensando nos investimentos? Cara, vamos lá. Eu acho que todo mundo quer saber isso, né? Estamos aí no apagar das luzes, entrando no ano novo. 2022 vai ser um ano, tem uma palavra. 2 palavras, incerteza e desafiador. Incerteza porque a gente tem umas eleições pela frente. O que a gente tem hoje é a deterioração do quadro fiscal. A PEC dos precatórios passou, legal ao menos pior. Né? Você tem uma deterioração, articulação política difícil. Não é de agora. Todo governo teve uma articulação política muito difícil. Um ano de incerteza, né? Um ano de eleição, a gente não vai ver grandes coisas sendo aprovadas, grandes reformas que são necessárias, então a gente pode ter esse quadro fiscal se deteriorando. O pessoal já está discutindo reajuste dos servidores e tal, ou quanto tem... Cara, vão surgir coisas que vão piorar um pouco o cenário, né? E aí, nesse momento que você olha e fala, pô, mas você está sendo pessimista. Eu prefiro, às vezes, ser pessimista e ter um tom de cautela do que ter um otimismo e ser surpreendido. Por isso que a gente já vem há alguns meses montando, migrando um pouco a alocação para o lado internacional. Porque esse cenário que eu mencionei, ele não vai dar um alicerce para o dólar convergir, né, cair. Uhum. O dólar vai continuar se valorizando frente ao real, ou então vai ficar ali, 5 e pouco, não vai vir para baixo de 5 com esse cenário, a não ser que mude. E aí, se muda, a gente muda a tese. Uhum. E, cara, e aí você continua tendo, né, bolsa ou em queda ou lateralizando, dólar alto, cara, traz inflação, para você conter inflação, você sobe taxa de juros, e taxa de juros é bom para renda fixa, micro, capital de renda variável, é para renda fixa, ou seja, meio que resumindo, a gente vem aumentando um pouco essa exposição internacional. Lá fora está no topo histórico, mas eu acho que quando você tem uma exposição internacional, você está muito mais atrelado ao dólar do que as empresas lá fora. Então eu acho que é uma diversificação saudável. Tem que ter renda fixa. Não olho para a renda fixa como oportunidade de taxa pré. O pessoal está falando, taxa pré de 12. Cara, calma aí. Essa inflação pode ir, essa taxa de juros pode ir a 13, já pensou? Eu lembro no início do ano que o pessoal falava de taxa de juros a 8. Cara, mas aí a gente já está agora em 2 dias, pode vir a 13. Se pegar o primeiro Focus de 2020, Exato. De 2021, a previsão era 3% no final do ano, fechou o ano com 9%. Eu falo que as previsões elas servem para ser mudadas. Né? Exatamente. Exato. E aí você tem que se posicionar em renda fixa pré quando? Cara, quando essa taxa de juros virar. Quando você vê que a inflação já vem a 2, 3, né? Divulgação de indicadores já vem cedendo, taxa de desemprego caindo, economia acelerando, opa, agora a coisa vai, cara, vamos às vezes tomar um pré, diversificar, colocar mais na renda variável, a bolsa já vai ter puxado, a bolsa puxa antes, não tem problema, né, chegar na festa um pouquinho depois, quando ela já está cheia, né? Às vezes você chega antes e a festa não bomba, né? Entendeu? Ficou vazia, cara, foi a furada, não é? Então eu acho que a gente tem um ano desafiador pela frente, um ano de muita incerteza, tem que ter cautela, né? Não se alavanca, não se expõe numa posição meio que otimista demais
que eu acho que vai ser um ano, né, de turbulência. Boa. E você comentou aí de exposição internacional, tá migrando um pouquinho. E aqui no Brasil, pensando em renda variável, assim, que é o que você mais acompanha, tem alguma empresa específica, algum setor específico que é interessante ter nesse momento? Às vezes pensando nessa incerteza que é mais seguro, mais conservador, menos volatilidade. O que você enxerga? Eu acho que os bancos, né, primeiro setor, bancos, não tem como não ter na carteira, até pelo grande peso do Ibovespa, que eles têm no Ibovespa. Eu acho que a taxa de juros se elevando é bom para os bancos, prédios bancários, sempre ganharam muito dinheiro com isso. Não acredito que essa tese de banco digital ameaça os grandes bancos atualmente. Pode ser que no futuro possa, mas os grandes bancos vão continuar sendo ativos lucrativos. Até porque o Itaú lançou agora o IT, que em meses já tem quase o mesmo tanto de cliente que o Banco Inter tem. O pessoal sempre fala, mas os bancos digitais vão desbancar os bancões. Eu falo, cara, cuidado que os bancões têm dinheiro para comprar os bancos digitais, tá? Começando por aí. Eu falo, cuidado que o bancão, ele é um transatlântico, né? Ele não é uma lancha. Então a lancha sai na frente, mas o transatlântico fala assim, cara, eu compro meia dúzia de lancha. Quer andar de lancha, entendeu? Exato. Então, assim, eu continuo vendo o setor de bancos como uma boa oportunidade. Commodities não tem como fugir. Petro, Vale, o pessoal fala da Petrobras, do preço dos combustíveis. Cara, a Petrobras negocia acho que 3 vezes lucro. Compara com as internacionais. O risco político, né, já está embutido no preço. Então, Petrobras pagando excelentes dividendos, né, o preço do barril do petróleo subindo, cara, é bom para a empresa. O dólar do atual patamar é bom para a empresa. A mesma coisa Vale. Né? Então, eu acho que o setor de commodities tem que ter, sim, na carteira. Não dá para fugir. Setor de energia continua sendo Porto Seguro, né? Mesmo tarifa, oscilação e tal, mas continua sendo Porto Seguro. Tem empresas muito boas, né? Gosto de Taesa, gosto de Equatorial, gosto de Eneva, né? Olhando, né, por um varejo, e aí a gente, rapaz, varejo tá caindo pra caramba. Tem algumas empresas que eu gosto, que tem uma pegada diferente, uma penetração maior no e-commerce, que acho que é uma coisa que veio para ficar depois da pandemia. As pessoas estão consumindo mais pela internet. Pets é uma das nossas recomendações que eu acho que tem um diferencial. Sim. Tá barato? Não. Mas quando eu olho nos próximos 3, 4, 5 anos, eu acho que a empresa pode ter uma transformação. Animais de companhia, que é o gato, o cachorrinho, né? Cara, entrou na família do brasileiro como filho, e com filho a gente gasta dinheiro. Eu tenho 4, eu sei bem como é que é. A gente gasta dinheiro com filho e, cara, as pessoas vão continuar gastando mais. Então, Pets, ela entra numa alocação que é crescimento de futuro. Tem outras varejistas que eu gosto, o setor de vestuário, eu gosto muito de lojas Renner, né, caiu. O setor de bens de consumo ali, Magazine Luiza, Via Varejo, né, não é Via Varejo, é Via, né? Gosto das empresas, mas eu acho que vai cair mais, né, olhando para o cenário para o ano que vem, mas não dá para perder o olho. Então, eu acho que os setores que estão mais na boca são esses, que mais de setores. Então, o mais importante é a diversificação. É diversificar. Tem um pouquinho de cada coisa. Mas não ter esses na carteira, eu acho que... não, tenho só tecnologia, né? Pô, várias empresas techs brasileiras fizeram IPO recentemente. Falam, cara, cuidado, porque são empresas que precisam crescer. Crescer com a taxa de juros que a gente tem hoje, cara, é o grande desafio do empreendedor brasileiro, entendeu? Então fica mais caro. Então toma cuidado que essas empresas podem ter um 2022 ou meio que apagado ou em queda. E aí você perde um ano talvez em grandes empresas ali que podem te proporcionar uma boa lucratividade. Show de bola. Mas é isso aí, né? É isso aí. Vamos Chegamos no horário que você precisa partir, mas o papo estava bom. Poderíamos continuar aqui várias horas. Ó, o celular tocando. A gente tem que marcar o segundo encontro aqui, porque a gente parte tem 2 muita coisa pra falar, pra ver se as análises do Panonco também, se eu chamar ele ano que vem, vamos ver se ele... chamar ano que vem pra ver como é que ficou. Se a gente ficar aqui, eu falo tudo no primeiro encontro, vocês não vão me convidar para o segundo. Pô, exatamente. Exato. E Panonco, aqui, ó, só pra finalizar, cara, ó, você é analista CNPI, foi oficial do Exército Brasileiro durante 8 anos, mais de 10 anos de experiência no mercado. O que você diria, em poucas palavras, para as pessoas que estão acompanhando esse podcast? Cara, em poucas palavras, não deixem para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixem para amanhã o que você pode fazer hoje e comecem a investir agora. Independente do cenário, esse mercado de crise, como é que tá, comecem a investir agora.
começa juntando um pouco do teu dinheiro, não interessa quanto você ganha. Pega um pouquinho do seu dinheiro e começa a juntar, você vai ver que daqui a 30 anos isso aí vai te dar uma excelente estabilidade. O pessoal até comemorou ali, você viu, Até né? Ele comemorou. falou, o pessoal... Não sei se deu pra escutar, mas Panon, aqui a galera obrigado, tá viu, pela participação aí. E onde que a galera pode te encontrar? Onde que pode me encontrar? Vamos lá, Instagram, @ Na minha casa, tá ligado? Não, eu moro aqui. Vamos lá, meu Instagram é @rpanonco. Hoje eu consigo responder todo mundo direto do Instagram. O pessoal me manda mensagem, eu consigo interagir com a turma lá. Eu tenho um canal do YouTube, faz tempo que eu não coloco nenhum conteúdo lá, mas eu também tenho um canal do YouTube. Na Toro Investimentos, que é a corretora da qual eu faço parte, sou sócio, sou analista-chefe lá, você encontra não só as melhores oportunidades de investir, mas também o jeito mais fácil de investir. Sensacional. Panon, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra bater esse papo com você. O convite para próximo episódio desse podcast já está feito. Vamos marcar isso com certeza. Ansioso pro próximo. Valeu, galera. Valeu, galera. Lembra de abraço. deixar o like aí, compartilha esse vídeo com todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Escutem correndo, tá? Quando você estiver fazendo atividade física. Tamo junto. Falou.